um sindicato da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, está cobrando 12% sobre os salários de filiados e não filiados, sob o pretexto da chamada contribuição assistencial. A medida veio menos de 10 dias depois de o Supremo passar a considerar constitucional a volta da cobrança por essas associações. A informação foi divulgada nas redes sociais pelo vereador de Porto Alegre, Ramiro Rosário. Ele foi procurado por agentes autônomos do comércio e empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisa de Sorocaba e região. Esses trabalhadores são representados pelo SEAC. Os profissionais relataram ao vereador que o sindicato impôs um prazo de 10 dias para os trabalhadores exercerem o direito de oposição. No entanto, a entidade pretende cobrar uma taxa única de R$ 150 de quem rejeitar a cobrança. Em entrevista à Folha, o presidente do SEAC, Arthur José Aparecido Bordim, disse que a cobrança é legítima por ter sido debatida e aprovada em assembleia da categoria em maio. Segundo o Arthur José, participaram da reunião cerca de 10% dos mais de 1.000 filiados. Cris, quero te ouvir, os sindicatos não tardaram aí já a definir em relação a essa decisão do Supremo de retornar agora com uma maquiagem, né, um imposto sindical com o nome de contribuição assistencial, 12%, pesado, e ainda por cima a cobrança de R$ 150 para o funcionário que não aderir a essa contribuição assistencial. E até onde eu saiba é ilegal isso, né? Ainda que o Brasil esteja nesse manicômio jurídico aí que a gente tem mencionado, ninguém mais respeita lei nenhuma, a começar pelos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Então, por que um sindicato de Sorocaba não pode também desrespeitar e sair inventando a própria lei, né? Mesmo que tenha levado para a Assembleia, como é que ele pode tirar 12% do salário do trabalhador? Uma aberração dessas, é inacreditável o nível de bagunça jurídica que virou esse país. E a gente precisa lembrar, né, que isso está acontecendo porque o mau exemplo vem de cima. Então, eu não tenho dúvidas aí de que os trabalhadores já vão se organizar para tentar colocar um advogado e questionando isso juridicamente também, ainda, né, que a gente saiba que é tudo aleatório, a gente não sabe mais o que vale também questionar na justiça, porque vai da cabeça de cada juiz. A gente já dizia que cada cabeça é uma sentença, mas atualmente não tem nem como prever o que seria lógico conforme as leis, porque está todo mundo seguindo os desmandos que vêm de cima, né? Os maus exemplos que vêm de cima. Mas é um absurdo, né? Era um dia de trabalho por ano, virou 3 dias por ano, porque os sindicatos estão à míngua, precisando muito de arrecadação, e agora cada um faz o que quer. Estamos realmente entregues ao Deus dará, como diz o ditado. Veja só, desde que o programa começou, nós falamos quantas vezes do Supremo, né? Isso é espalhar insegurança jurídica. O tribunal é encarregado de fazer com que a Constituição seja cumprida. É isso só que eles têm de fazer. Tem de ser cumprida, dúvidas eventuais devem ser dirimidas pelos ministros. Não, é isso que eles não fazem. Eles só tomam decisões que pioram a vida do país, em todas as áreas. Quer dizer, vem por aí um julgamento sobre o aborto, já estão provocando confusão com a contribuição sindical. Resolve a contribuição sindical, eles têm um marco temporal para ameaçar meio mundo, né, com a insegurança. Então a gente tem de dizer todo dia que os ministros do Supremo não só não cumprem o que a lei determina, como fazem tudo que a lei proíbe. Quer dizer, é a pior composição de todos os tempos da história do Supremo, e eles ainda querem respeito. Não tem o respeito do Brasil decente por isso, porque não sabem fazer o que a Constituição determina que eles façam e proíbe também de fazerem. Eles fazem o que querem, por enquanto. E com isso eles estão fazendo com que a instituição fundamental para qualquer regime que se pretenda democrático, fazendo com que essa instituição perca completamente a confiança e o respeito da maioria dos brasileiros.
É inacreditável a frequência com que eles aparecem obrigatoriamente no noticiário. Não é normal. Eles estão pautando o noticiário hoje em dia, né, Augusto? Somos obrigados a falar dele. E a vigiá-los. E a vigiá-los. Talvez só nós estejamos fazendo isso hoje. Sem a como menor veículo de dúvida, não é comunicação. assunto para a imprensa. Quem assina um jornal aí da imprensa velha não vai encontrar nada disso. O Supremo não existe. Ou só entra para salvar a democracia. Só entra para resolver problemas. Né? Isso aí não dá, é uma farsa. Né? Que a imprensa e o Supremo protagonizam juntos. A gente está acompanhando é o Brasil voltando 10 casas, 20 casas na história, né? Parece que a gente está vivendo um verdadeiro retrocesso, uma mistura de governo Lula 1, quando toda aquela república sindical foi montada de forma vertical na esplanada dos ministérios, do ministro, que assumia o posto, secretário executivo, até o secretário, o porteiro, todos obrigatoriamente eram filiados à CUT. Naquela época, inclusive, quando o Lula terminou o seu segundo mandato, saíram reportagens, quem estiver acompanhando, tiver curiosidade, pode procurar na internet, no Google, os grandes jornalões reproduziram isso. Uma preocupação de que a chegada da Dilma Rousseff àquela altura, né, como sucessora, depois dos 2 mandatos do Lula, terminasse com a República Sindical. Era muito difícil você encontrar alguém na esplanada que não fosse da CUT, que não fosse sindicalizado. Então, é mais ou menos o que a gente está assistindo. E com o fim do imposto sindical, com o avanço da reforma trabalhista, isso um legado daquela transição, né, do governo Michel Temer para o governo Jair Bolsonaro. Com todo esse avanço que nós vimos, foram os sindicatos minguando, eles sumiram, eles perderam as ruas, não tinha mais aqueles balões gigantescos na Avenida Paulista, o vão do MASP, eles não faziam mais aquelas badernas em São Paulo, porque, de fato, eles não tinham mais dinheiro. Sem dinheiro, eles não conseguem mais comprar colaboradores, né? É assim que funciona. Eles cobram, eles exigem que você seja sindicalizado, né? A CLT, que está em vigor no Brasil nos modelos getulistas até hoje. Então, o PT está tentando comprar uma base, montar uma base novamente. Com o dinheiro de quem? Com o dinheiro de quem trabalha. Porque quem nunca trabalhou administra o Brasil pela 3ª vez. O PT e o Partido Comunista Chinês assinaram em Brasília um pacto de cooperação, reforçando a aliança entre as duas legendas. O pacto foi assinado por Li Xi, um dos 7 integrantes do Comitê Permanente, principal instância de decisão do partido, e um dos homens mais poderosos da maior ditadura comunista do mundo, e também pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ana, em nota, o PT informou que a medida visa estreitar aí as relações entre as duas organizações partidárias para promover a colaboração em diversas áreas sociopolíticas. O que esperar aí desse acordo Brasil-China? Previsível? Não apenas previsível, mas um estado de exceção o brasileiro já está sendo submetido a um estado de exceção, né? Então, assinaram esse acordo aí, provavelmente ali no apagar das luzes, no shaking hands, alguém deve ter falado assim, olha, e vocês fiquem tranquilos porque perseguição política já tem, dissidentes políticos também já estão sendo perseguidos, cidadãos que questionam o nosso regime, né, agora com a China, os cidadãos que questionam o nosso regime, eles vão para a cadeia. Agora nós temos um nosso Beria ali para chamar de nosso, mostre-me o homem e eu encontro o crime. Não foi por falta de aviso, não é, Paula? Muita gente, inclusive, lembro em 2022, quando a atriz global, a Juliana Paes, foi cancelada de uma maneira covarde, inclusive nas redes sociais, porque um pouco antes da eleição presidencial ela disse que ela não declarou voto em ninguém, ela só disse que ela estava com medo desses devaneios comunistas, alguma coisa assim, uma expressão, mas ela usou a palavra comunistas e
crucificaram Juliana Paes, dizendo que isso era uma viagem da cabeça dela, que não existia isso, que o PT não tinha laços com o comunismo, que o Lula, se eleito, não tinha absolutamente nada a ver com o comunismo. E aí o tempo diz tudo, né? Como diria John Adams na famosa, célebre frase que o Silvio e eu gostamos tanto: fatos são coisas teimosas. Não adianta. Pois é, Cris, o que esperar aí desse pacto de cooperação entre Brasil e a ditadura chinesa, hein? Olha, Paula, confesso que eu não sei nem o que esperar. A gente está vendo essa aliança PT e PCC, né, Partido Comunista Chinês, ficar cada vez mais sólida. A gente viu a carreta furacão internacional do Lula e da Janja na China, gigantesca, a maior de todas, a maior gastança dos 30 milhões de reais já gastos até agora, só com hospedagem e diárias de viagem, foi na China, devido à quantidade de pessoas naquela comitiva. E agora a gente vê isso, aliança socioambiental, é isso mesmo que diz o documento? Porque fico imaginando a China agora dando pitaco na nossa Amazônia, né? Já que o Lula acha que o que o Macron falou quando ele dizia nossa Amazônia estava correto, agora vai ter que ouvir o Xi Jinping falando de nossa Amazônia, só pode ser.